Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Milkspot. Hoje a gente trouxe uma convidada super especial que já esteve aqui. Ana vai apresentar, vai falar os dizerezinhos para vocês ficarem conectados sempre no Milkspot. Curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho, se inscrever, olhar alguma coisa na descrição, olhar o arroba na descrição para seguir todo mundo no Instagram. A convidada de hoje, eu não trouxe apresentação nenhuma porque ela já é de casa e eu vou dizer logo o nome dela que você já sabe, porque já viram na fotinha aí que Priscila colocou e tudo mais. É Emanuele, que voltou um ano depois, ou um ano e pouquinho depois, para conversar com a gente. Vamos ver se a conversa agora é mais calma, mais tranquila. Acho que vale a pena a gente tentar depois fazer uns cortes comparando, né, como Será foi. que ela vai estar suada igual da outra vez? Ou que a gente vai estar tensa, como é que vai fluir essa conversa aí. E aí, Manoel, o que é que você está esperando para o episódio de hoje? Assim, a mão segue gelada, né? Porque eu tenho esse problema, mas a gente vem assim, de mão gelada mesmo. Meninas, é maravilhoso estar aqui de novo com vocês. Um ano depois, ver tudo que vocês já têm construído nesse período. Eu que acompanhei o Milkspot da barriga como Júlia está hoje, né? E ver tudo que vem acontecendo para mim é muito satisfatório e ter participado desse projeto desde a criação dele. Então, estou aí à disposição de vocês e o que é que vocês querem saber hoje? Vamos falar de pessoas, né? Como sempre, mas pessoas inseridas dentro do agro, da dificuldade até que a gente tem em ter mão de obra qualificada dentro das fazendas. Ou até dos laticínios também. Como é que fala? Recrutamento de pessoas que está difícil. E o que é que a gente poderia enxergar como solução para isso? Ou talvez, eu não sei se é o recrutamento que está difícil ou se ele está feito de uma maneira, vamos dizer assim, errada. Não sei se essa seria a palavra, mas feito de uma forma que não está casando realmente a atividade e a pessoa. Porque eu aprendi com o Manu isso, que é importante a gente casar a pessoa com a atividade, né? Ela vai falar sobre isso aí. O recrutamento hoje, ele não tem sido fácil também no mercado urbano, né? Quanto mais quando a gente pensa no agro. Porque a gente ainda tem muita gente que recruta no achismo, né? O problema maior hoje do recrutamento é você recrutar errado. Quando você recruta errado, você corre o risco de estar tendo um custo e daqui a pouco essa pessoa não serve. Que o que eu digo, que eu acho que é o que a Ana falou, é que a gente precisa colocar a pessoa certa no lugar certo. Isso, exatamente. Né? É um quebra-cabeça. Então, cada pessoa tem seus pontos fortes, seus pontos fracos, tem suas habilidades. E a gente vai entendendo essas pessoas, quais as habilidades para qual vaga. Então, se eu tenho uma vaga mais analítica, eu preciso pegar uma pessoa que seja mais focada, uma pessoa que tenha uma visão mais detalhista. Se eu preciso de uma pessoa para tomada de decisão em algo tipo linha de produção, que vai lidar mais com problemas, com resolução de problemas dessa pessoa, precisa ter uma visão mais ampla. E não existe ninguém ruim. Existe a pessoa certa no lugar certo ou a pessoa errada. Por isso que ela não está dando o melhor dela. E quando a gente fala no agro, né? Eu acho que ainda é muito verde isso, a questão de ter um departamento de RH nas empresas. Eu conheço fulano que está sem trabalhar e está precisando de uma oportunidade e é filho de cicrano e coloca ali naquela vaga. Tem a indicação e existe outro problema. Onde é que eu vou encontrar essas pessoas para trabalhar comigo? Né? Geralmente o emprego, a vaga e quem está procurando. E se ele está procurando, ele quer isso aqui. Então serve para ele, né? E serve para mim. Só que depois eu percebo que eu empreguei alguém que não era para aquela vaga que eu estava ofertando e ela está me causando problema. Essa é uma coisa, e aí quando começa a causar problema, a gente precisa entender se é um problema mais de índole, porque hoje as habilidades comportamentais elas são muito mais importantes do que as técnicas, porque o técnico todo mundo aprende, né? Mas as comportamentais, se o problema da pessoa é comportamental, identificou que é comportamental não adianta. Porque mudar comportamento, a gente querendo dar trabalho,
quanto mais se a pessoa não reconhecer que tem um problema do comportamento, né? Mas tem esse problema de ter botado a pessoa no lugar errado, e eu volto a falar em onde é que eu vou encontrar essas pessoas para trabalhar comigo. Como é que eu sei que tem aquele profissional ali que pode trabalhar comigo? Ou como é que eu, enquanto candidato, sei onde é que está essa vaga? Onde é que as fazendas divulgam as vagas dela? Onde é que os laticínios divulgam as vagas deles? Né? E aí é o que eu venho solucionando em muitas áreas hoje, é exatamente isso. Eu tenho uma plataforma de emprego onde eu encontro essas pessoas para levar para as empresas. Então, a pessoa tem uma vaga, traz para mim, eu divulgo essa vaga, eu faço o recrutamento, e aí a gente vai fazer um recrutamento mais qualificado, onde o que eu luto mais no meu trabalho é para não ter rotatividade nas empresas. Manu, já aconteceu de algum estabelecimento do agro solicitar a vaga lá na plataforma? Sim, a minha primeira vaga, né, como eu saí do agro, e eu tenho muito orgulho de dizer que a minha primeira vaga foi uma gerente de um laticínio. Gerente administrativo de um laticínio. Que, inclusive, eu só não vou citar nomes, mas ela ainda hoje está no meio. Saiu de um para outro e é super qualificada. Eu acho que eu já fiz vagas também. Eu fiz uma seleção contigo de uma vaga para laticínio também. Foi aquela vaga. Aquela vaga, quem foi selecionado você conhece. Depois eu lhe digo quem foi. Eu já fiz, eu faço a vinícola, as vinícolas são do agro, né? Eu já fiz. Já fiz para a indústria. Mas para fazenda? Para fazenda não. Para fazenda não fiz ainda. Fiz para granja, fiz para a parte mais industrial, né? Mas as fazendas precisam. Fiz uma para fazenda, muito tempo atrás. Inclusive, era alguma fazenda até de uma pessoa da família. Mas eu fiz, era um caseiro, era uma granja de suínos. E essa vaga foi feita por mim, a pessoa ficou um tempão. Que aí morava na fazenda e cuidava de algumas coisas da granja. Mas ainda é muito pouco. As pessoas, as fazendas procuram um pouco. É muito no indicação mesmo. Eu conheço alguém, fulano está trabalhando aqui, eu tenho um primo que quer. Traz ele, e aí a gente não sabe quem é, não sabe a qualificação. Você pode chegar. Se a empresa for pequena, você não sabe nem o grau de instrução dos funcionários hoje. Sabe não. Isso é importante. E como é que eu vou fazer com que uma pessoa seja promovida se ela não tem a carga de qualificação, né? Que é um dos grandes erros das empresas, de promover sem saber se a pessoa está pronta para o negócio. E quando eu vou fazer, eu abro a vaga, você vai fazer essa seleção, essa triagem. Como é feito esse processo? Eu sei que uma vez eu fiz um teste até contigo, né, que foi relacionado a essa questão das habilidades, para mim ter noção de como ficaria melhor meu funcionamento, em que setor, né, eu me enquadraria melhor na minha própria empresa. Pois é, pessoas, eu fiz um teste para saber como e em que eu trabalho melhor dentro da minha própria empresa. Isso é um teste de personalidade, foi o que a Ana fez. É um teste que eu acho fantástico. E eu recomendo esse teste sempre para contratação de cargos gerenciais ou de confiança e para promoções. Por quê? Porque hoje existe, por exemplo, o DISC, que é muito usado. O DISC você faz numa plataforma um teste e você vai estar enquadrado em 4 opções. Só que nós somos muito diferentes para a gente estar dentro só de 4 opções, né? Que é o dominante, eu não conheço muito DISC, nem sou suspeita a falar porque eu não gosto muito dele. Mas quando a gente fala desse teste que Ana participou, é um teste que é dela, é ciência, aplicado por um psicólogo, que vai dar um relatório só sobre a pessoa. E ele diz pontos fortes, ele diz habilidades de liderança, ele diz nível de produtividade, ele fala sobre características até a gente consegue entender se tem quadro depressivo, a gente consegue entender se a pessoa é analítica ou não, a gente consegue entender até desvio de personalidade nesse teste. Então, assim, eu não conheço o profissional e aí hoje, cada dia mais vai acontecer desse jeito. Eu vou fazer uma seleção com uma pessoa que eu não sei quem é,
vou colocar para gerenciar a minha empresa e como é que eu vou no olho? Eu trabalho com gente há 20 anos, eu não consigo ver no olho muita coisa? Fazendo isso há 20 anos? Imagina ser uma triagem, né? Então, a gente precisa, cargos de gestão, eu sempre indico ao meu cliente aplicar esse teste. E funcionou. Ficou sabendo mais coisas sobre você? Fiquei sabendo e teve algumas dicas até no próprio teste, né? De algumas coisas que precisavam melhorar, eram os pontos de melhoria. E aí eu comecei, né? Eu conversei, peguei o teste, o resultado, depois eu fui conversar com o Manu, Manu. E aí o Manu fez, faça isso, faça aquilo. Eu comecei a tentar adaptar. E eu vi que realmente era uma dificuldade que eu tinha. Mas que para mim era uma coisa normal, eu não enxergava como uma dificuldade, como por exemplo fazer um caminho diferente, né? Eu vim para gravação, eu sempre vinha para cá gravar pelo mesmo caminho, não fazia outro, então eu não conseguia ter outro olhar de outras coisas, né? E aí eu comecei a adaptar algumas coisas. E eu acho que eu até lembro que eu ainda disse assim, isso é muito de quem tem uma qualificação técnica, né? O curso de vocês é um curso mais técnico, então a gente costuma fazer, é mais rígido. Isso. A gente faz sempre as coisas do mesmo jeito, porque o técnico pede isso, né? Então, assim... um caminho, né? A receita. E aí, eu brinco que quando eu volto pro meu tempo do leite, né? Eu precisava ter plano A, B, C, D, E, F. E tudo na minha vida é diferente. Eu odeio rotina exatamente por isso. E esse teste, ele traz autoconhecimento. Sim. Quando eu me conheço, eu vou saber onde eu vou me enquadrar melhor, né? E quando você falou sobre as empresas, sobre as vagas quando a gente abre hoje, qual a maior dificuldade que eu tenho na maior parte das vezes? É o cliente, a empresa saber qual é o perfil do profissional que ela quer, né? E aí, nessa dificuldade, até porque não fazem no dia a dia, eu digo, me diga quais são as atividades que essa pessoa vai fazer. Vai liderar, não vai liderar, e dali a gente traça um perfil com mais facilidade. Para isso também é necessário que a gente conheça também qual é o objetivo social que aquela empresa tem. E às vezes o técnico, existe um levantamento de perfil que o cliente, quando eu mando para ele preencher, ele não consegue, às vezes. Pela falta do hábito de fazer aquilo, e aí a gente faz junto. Mas tem a dificuldade que eu tenho do cliente escolher o candidato é quando ele não sabe o que quer. Quando não, a gente escolhe já é batata. Às vezes eu estou entrevistando uma pessoa para uma vaga que não tinha nada a ver, eu digo, opa, esse é o daquele cliente. E aí a gente encaminha para que essa pessoa vá para o lugar certo. E aí vai ter um aproveitamento muito melhor, uma entrega melhor. E essa rotatividade também vai ser muito diminuída, né? Baixa a rotatividade, baixa os custos, né? Porque rotatividade é custo para a empresa e aumenta o nível de satisfação. Porque aí eu repito o que eu acredito que eu disse, que eu digo sempre, que é pessoas felizes e satisfeitas trabalham mais, com melhor qualidade e gastando menos energia. Manu, aí a gente estava em outro episódio. Entra também a questão principalmente do agro, né? Da gente não ter essa questão de feriado, de folga, da satisfação em trabalhar naquilo. Se eu estou sempre sobrecarregado e não tenho um tempinho para minha família, não tenho um tempinho para mim. Nesse ponto, o que você poderia abordar para que as pessoas que são proprietárias de propriedades rurais entendam que isso é necessário? Eu acho que o agro, e aí a gente se voltando mais agora para o que não é indústria, né? Precisa se alertar em relação a essa qualidade de vida e entender o seguinte: ninguém mais quer trabalhar de domingo a domingo. Então eu tenho que ter uma escala de trabalho, eu tenho que ter um folguista, eu tenho que remunerar bem essas pessoas. A gente já até estava conversando que esse não é o problema. A remuneração não é um problema no campo. Por mais que pareça, por ser um trabalho duro, árduo, justamente por ser uma coisa que não para, porque vaca dá leite de domingo a domingo, então não tem feriado, não tem Semana Santa, enfim. Mas que é necessário, de fato, implementar urgentemente essas práticas de folga. Exato. E de ter um folguista, de pagar melhor para esse folguista, porque realmente ele está indo ali em horários e em dias que são especiais,
para dar um suporte e dar uma melhor qualidade de vida para esses funcionários. E eles se sintam satisfeitos e entreguem um trabalho melhor e eles não negligenciem algumas coisas, como um cano quebrado e deixem a vaca passar sede e no outro dia quebre o leite. Porque ele vai fazer questão de crescer junto, porque ele está sendo bem tratado, bem remunerado e está tendo uma folga na semana. E vai ser o diferencial da maioria dos lugares, né? E aí, às vezes, ao invés de ter só o folguista, por que não ter 2 funcionários? Né? Já que eles pegam direto, como a gente diz, por que não ter 2? Até porque na hora que um adoecer, não precisa de outro, né? Eu preciso de alguém já pronto. Então, por que não? Às vezes não é nem necessário tanto aumentar essa remuneração, mas diminuir a carga horária pode ser uma grande solução. Uma vez eu conversando com um produtor de leite, e é também dono de laticínio, e ele comentou que tinha entendido que hoje ele usou exatamente isso, até os profissionais do campo não querem só remuneração, eles querem qualidade de vida, porque ele tinha uma determinada quantidade de funcionários, mas ele precisou, em um determinado momento, estava ocioso. Ele tinha que retirar o excedente, né? E ele não gostava de deixar seu funcionário sem emprego. Então, ele sempre direcionava, né? Vai ter uma vaga ali em fulano e fazia essa indicação. E aí, quando ele foi fazer essa indicação, ele chamou os 2 funcionários para conversar e ele disse, olha, eu tenho 2 opções. Ou vocês ficam aqui e vou ter que mudar vocês de atividade, vocês vão acabar trabalhando mais, ou você vai ter que sair daqui e trabalhar mais distante e receber mais. Mas nesse momento eu não vou ter como, né, equivaler o salário. E aí um dos funcionários foi e disse, não, a gente não quer. A gente já imaginava que o senhor ia fazer essa solicitação, mas a gente não quer. Mesmo a gente sabendo que vai ganhar mais, a gente vai trabalhar distante. E aí tem o tempo de deslocamento, tem toda uma questão envolvida na minha qualidade de vida. E eu prefiro mudar de setor aqui, mesmo sabendo que eu vou fazer um trabalho que vai ser um pouco mais demorado, sem problema nenhum. E ele disse que ficou pensando nisso. E isso mudou a condução dele dentro da própria propriedade. Porque aí ele disse que a partir de agora ele pergunta, ele começa a conversar com o funcionário, ele pergunta como é que ele está vivendo, né? Quais são os interesses dele? Será que realmente ele só quer o financeiro? Ele disse, isso fez total diferença para mim. E isso é real, né? E é real em todas as áreas, né? Eu falando de cuidar de gente, eu não posso esquecer do quanto é importante essa qualidade de vida, tanto no campo quanto nas outras empresas. Eu cresci, né? Vendo as pessoas trabalharem sem domingo, sem feriado. Eu trabalhei por 16 anos sem poder desligar um celular, sem ter praticamente vida. E a gente não quer mais. Eu mudei de vida porque eu queria qualidade de vida. Se você pegar ainda alguém da geração parecida com a minha, você ainda vai conseguir que ela trabalhe sem tanta qualidade de vida, mas os mais jovens não querem. Por isso que a gente está com tanta dificuldade de gente para trabalhar no campo. Por quê? Todo mundo está preferindo algo mais leve. E o dia a dia do campo não é leve. E tem as frases que todo mundo diz, que é um trabalho pesado, que é sacrificoso, que tem essa ilusão da remuneração ser baixa, né? Então, é uma remuneração baixa, vaca dá leite todo dia, tem atividade todo dia. Então, isso acaba afastando as pessoas do campo. E aí a gente precisa que essas pessoas, além da gente pensar na qualidade de vida, eu acho que a introdução de tecnologia nas fazendas ajuda muito, mas isso vai me trazer mais um problema. Baixa qualificação. Eu tenho um trator que vai fazer aí uma colheitadeira que vai fazer o que hoje o pessoal faz manualmente. Eu vou precisar de menos gente, mas essa pessoa vai ter que ser qualificada. Muito bem qualificada. E a ideia não é ficar sem emprego. Hoje eu vejo, olhando o agro com meus olhos, é que as empresas elas estão buscando tecnologia por falta de pessoas, não é nem o contrário, né? Exato. E aí eu preciso, a pessoa que quer trabalhar no campo, que tem muita gente que quer trabalhar no campo,
Mas a gente vai ter que entender que essas pessoas elas estarão mais qualificadas para querer ficar no campo. Esclarecida. Esse ano eu tive a oportunidade de ir para a Fundação Bradesco como professora, que eu nunca fui, né? Mas esse ano eu fui ministrar uma disciplina de gestão de negócios. E, minha gente, aquele povo sai pronto demais. Os técnicos agropecuários, eles saem prontos demais. Então, vai ser um trabalhador rural que vai ter mais qualificação, que vai exigir uma remuneração mais alta, mas que já não é problema no agro. E que vai entregar mais. E que vai entregar. Vai entregar resultado. Então, eu preciso ter esse olhar. Será que eu estou contratando seu Zé porque é mais fácil para mim ou porque termina sendo mão de obra mais barata? Por que não contratar quem está mais qualificado? Que vai conseguir resolver problema em tempo mais ágil, vai conseguir me contatar de tempo mais ágil para a gente conseguir, mesmo que de longe, resolver um problema que está acontecendo ali. Porque tem-se essa vantagem. São pessoas mais jovens, com qualificação, que conseguem resolver mais de um problema por hora e por vez, que tem uma cabeça mais aberta, que conseguem enxergar problemas que as pessoas que estão ali introduzidas há muito tempo não enxergam mais como problema, né? E até a própria qualificação no mínimo. Por exemplo, nesse período eu também identifiquei que tem normalmente pessoas que trabalham já, né, que vão ali para se qualificar, ainda anotando no caderno. Se não tem outro jeito, anota no caderno mesmo, né? Mas e se eu consigo usar uma planilha de Excel ou se eu consigo usar um sistema, será que eu não vou dar uma informação mais rápido para a tomada de decisão? Então, essas pessoas mais qualificadas, elas vão com certeza trazer um resultado melhor. Não vai faltar serviço para as outras pessoas. Mas quem for se qualificando vai ter mais qualidade de vida, porque vai trabalhar, de certa forma, em algo menos puxado, porque eu vou estar operando máquina. Eu tenho um primo mesmo que ele mora em Minas. E ele trabalha na cana, na colheita da cana. Eu não lembro até que série ele estudou, não sei se ele terminou o ensino médio. Mas ele trabalha operando uma colheitadeira no ar-condicionado, só apertando um botãozinho. Então a gente vai chegar nesse momento. Eu lembro que em 2017 eu fui para um congresso e nesse congresso a gente já falava nos equipamentos autodirigíveis. Né? Já se falava nisso. E quando se falava nisso e se falava em relação às pessoas perderem os empregos sendo substituídos pelas máquinas, o congresso foi só sobre a gente precisa de dar mais qualidade de vida às pessoas. A tecnologia vem para que esses trabalhadores tenham mais qualidade de vida, para que eu termine mais cedo o serviço e queiram permanecer e eu possa chegar em casa no horário, né? Para que eu tenha tempo de fazer refeições com a minha família, que às vezes não dá. Enfim, o agro hoje, ele precisa desse olhar, tanto da qualidade de vida das pessoas, quanto entender que os mais qualificados vão me trazer melhores resultados. Sim, e também entender que precisa haver esse casamento, né? A pessoa certa no lugar certo. Sempre. Não adianta eu pegar qualquer pessoa para fazer qualquer atividade. Em alguns estabelecimentos a gente vê que a pessoa, ela tem potencial, mas não naquele setor. E ela está sendo mal aproveitada e ela vai se frustrando. Quanto mais eu me frustro, menos resultado eu dou. Eu posso estar ali dando 100% do que eu consigo, mas eu não consigo um resultado de 100% do que eu tenho capacidade. E, às vezes, eu tiro essa pessoa, que o resultado eu sempre digo que não é demitir a princípio, né? Dá para realocar. Eu preciso entender, opa, o que é que ela tem de bom? Onde é que eu posso aproveitar ela melhor? E aí o resultado dessa pessoa, depois que ela está fazendo o que gosta, é como a gente que faz o que gosta, né? E tá num sábado de tarde aqui conversando. Abriu mão de qualquer outra coisa. Por quê? Porque é o que a gente gosta. Mas tem muito isso, né? Porque pra gente não é trabalho, vamos dizer assim, pesado, não é difícil, não é algo que é prazeroso. E se for difícil, a gente faz porque a gente gosta. Mas então é justamente isso. Não é difícil porque pra gente é prazeroso.
Então a gente vem fazendo essas atividades, a gente, se for para dizer assim, hoje tem uma visita para fazer, eu vou fazer a visita, porque eu entendo que aquilo ali é uma coisa que me dá prazer, eu fico feliz, né? Ontem eu tive a oportunidade de fazer visita em agricultura familiar. E eu ganhei meu dia quando eu terminei a visita e uma produtora rural olhou para mim e disse assim: estou com dúvidas. Espera aí que eu vou pegar meu caderninho. E ela tinha anotado as dúvidas que ela tinha. Eu estou com dúvida nisso, nisso e nisso. E ela finalizou dizendo: eu comecei com uma galinha porque eu vi uma possibilidade. Eu tive essa ideia, né? Eu vou comprar uma galinha e esses ovos eu vou conseguir alimentar minha família. E eu tô vendo a possibilidade de outras coisas. Então, para mim, ouvir essas palavras, ver esse crescimento é prazeroso. Então, se você me chamar para ir trabalhar hoje fazendo isso, eu vou. Para mim não é um problema. Né? Então, a gente precisa também entender isso. Que às vezes pode ser que aquela pessoa realmente não se identifique. E às vezes a pessoa não tem coragem de dizer que não gosta, às vezes ela tem medo do que ela tem que enfrentar para ir em busca do que ela gosta, né? E eu faço um trabalho nas empresas que eu digo ao dono da empresa que eu vou conversar com os funcionários dele, ele vai pagar e ele não vai saber na íntegra o que foi conversado. E é na hora que eu entendo qual é o lugar da pessoa, se ela tá ali porque ela gosta, se ela tá ali porque ela só precisa pagar as contas, mas ela odeia o que faz e não tá vendo outra opção. E logo depois que eu converso com todo mundo, eu sempre digo: ninguém está aqui obrigado. Se vocês não gostam do que estão fazendo, se vocês não estão bem, montem uma estratégia de sair disso aí e fazer o que vocês gostam. Porque nem dá bom resultado na empresa, né? E nem vai ser feliz nunca. Vai estar sempre frustrado. E nunca é tarde. Nunca é tarde. Então, eu preciso me conhecer para saber se eu estou no lugar certo. E a empresa precisa conhecer as habilidades dos funcionários dela para saber se eles estão no lugar certo. E para fazer o desenvolvimento dessas pessoas dentro da empresa. Então, por exemplo, eu tenho um laticínio que eu tenho um analista laboratorial e eu quero mudar ela de setor. Como as empresas podem fazer esse processo? A gente tem dois olhares, né? Tem o olhar da própria empresa querer desenvolver o funcionário, que a gente chama de plano de desenvolvimento, né? E aí a gente vai fazer isso a partir de treinamentos, a partir do incentivo, da qualificação. Essa semana eu tive num cliente, um menino fantástico no administrativo, e conversando com ele eu descobri que ele só tinha o ensino médio. E ele já conhece muita coisa da empresa. E eu disse a ele: você vai estudar ano que vem. E ele disse: mas como assim? Eu digo: você vai estudar, porque senão você não vai crescer. Se a gente faz uma descrição de cargos e salários, por exemplo, e para que você vá para um cargo de supervisão, você tenha que ter um curso superior, eu posso conhecer tudo da empresa. Não vai ser e eu não vou ser promovido, porque na hora que existe uma exigência, eu tenho que atender a ela, né? Essa é uma coisa. E esse menino, eu disse a ele: estude, não espere que ninguém diga que você precisa estudar para você poder crescer. E nisso eu vejo muito o plano de desenvolvimento individual. Antigamente o profissional esperava que a empresa investisse nele para que ele quisesse crescer. Hoje, quando a gente fala em PDI, eu preciso me desenvolver, porque o profissional sou eu. Eu não posso esperar que alguém queira investir em mim. Não. Eu tenho que me preparar. E eu tenho que enxergar também que eu tenho potencial para aquele cargo que eu almejo, né? E todo mundo tem potencial para alguma coisa. Mas as pessoas, para crescer, elas precisam se preparar. É o que eu digo da questão do voo, né? Para voar, a gente tem que ter musculatura. E essa musculatura é o conhecimento. Então, hoje, o profissional ele precisa entender que ele precisa se preparar para o crescimento. Se a empresa não está preparada para a minha qualificação, aí eu estou pronto para outros voos. Né? Mas eu não posso mais esperar. E eu acho que está faltando muito hoje essa garra dentro de alguns profissionais de dizer: opa, eu tenho que me preparar porque eu quero mais. Ou então também de entender que você às vezes tem qualificação,
a mais do que é oferecido por aquela vaga da empresa e enxergar que não, aqui eu não estou sendo útil e eu vou procurar melhoras para mim e tenho certeza que saindo também vou deixar uma vaga que pode ser preenchida por outra pessoa e eu vou ser melhor em outro lugar, Sim. né? De entender também que às vezes a gente não está no lugar certo. Quando eu estava vindo agora, até acho que repostei. Era só uma frasezinha assim. Cuidado com seus medos, porque eles podem acabar com seus sonhos. Depois que eu descobri que depois do medo vem o mundo, minha gente, ninguém me parou mais. Mas é. E a gente precisa, o desenvolvimento, e aí voltando para o que a Ana perguntou, a empresa precisa estar olhando para os talentos que ela tem e incentivar a qualificação ou qualificá-los para que eles possam ficar, né? E eu preciso dessa inquietação. Eu estou aqui, eu quero crescer, aqui não é meu lugar, mas às vezes aqui é o lugar que está me dando a oportunidade de me preparar para ir para outros lugares. Mas o desenvolvimento, a gente já sabe, é fato, ninguém mais vai parar de estudar, só quando morrer. Mas aí tem um detalhe que a gente é bom frisar, né? Não é porque eu estou num lugar que aquele lugar não é para mim. Eu estou ocupando aquela vaga, mas eu sei que eu posso mais. Eu não posso deixar de entregar o meu melhor ali, porque eu quero mais, ou porque eu estou achando que eu estou numa vaga que não... A empresa não está me reconhecendo, não. Eu tenho que fazer o melhor ali e buscar o melhor para mim. Eu digo que é a diferença do profissional para o funcionário qualquer, né? O profissional, ele não vai se queimar por besteira, porque ele sabe que é o nome dele que está em jogo. Eu tô ali e eu tenho um exemplo desse em Ferreira Costa. Tem um funcionário de Ferreira Costa que eu já ouvi ele falando mais de uma vez e o sonho dele era trabalhar em Ferreira Costa. E a oportunidade que ele teve foi nos Serviços Gerais. E ele entrou como Serviços Gerais. Só que ele fazia o trabalho com uma qualidade, com um cuidado, que foram vendo ele. Daqui a pouco ele estava como líder. Daqui a pouco ele saiu daquele setor para outro. E hoje ele tem um cargo considerável dentro da empresa, que era o sonho dele trabalhar. Mas ele, independente do cargo, ele sempre deu o melhor, que é o que você disse, Ana. Eu vejo muito pessoas que são boas sendo convidadas para trabalhar em outros lugares, porque fazem um bom trabalho. Mesmo às vezes não sendo o trabalho, a função dos sonhos deles. Sim. Né? E isso vai abrir oportunidades, mas é realmente a diferença. É importante as pessoas se olharem e pensarem nisso, refletirem. Será que eu estou sendo profissional ou estou sendo um mero funcionário? Eu vi uma frase que dizia o seguinte: eu tenho bons funcionários aqui na empresa, que eles podem sair a qualquer momento e não vai fazer diferença nenhuma para o funcionamento da minha empresa. Eu tenho funcionários bons também, que se eles chegarem para mim e disserem, eu quero sair, eu vou dizer qual foi a proposta, porque eu vou cobrir. Porque eu sei que esse funcionário, quando ele sair, vai fazer diferença no funcionamento da minha empresa. Então, assim, existe muito isso, né? Eu estar fazendo um bom trabalho, eu receber uma proposta para sair, quando eu chegar, o meu patrão dizer assim, não, eu não quero que você saia. Eu vou dobrar a proposta para você continuar aqui. Mas, às vezes, nós, como funcionários, podemos pensar o seguinte, ele não me valorizou antes, porque ele não reconheceu antes. O que é que acontece para que a gente consiga o engajamento dessas pessoas? Existe algo que está sendo muito trabalhado e que é importantíssimo, é a cultura da empresa. E eu me senti parte dessa empresa. Na hora que eu me sinto parte, eu não vou precisar receber uma proposta de fora para que eu seja melhor reconhecido. E às vezes eu costumo dizer, não é só dinheiro, né? É um reconhecimento, às vezes com a premiação mesmo, às vezes com o meu nome ali aparecendo para os outros funcionários, porque se eu estou me destacando é porque eu estou sendo melhor em alguma coisa. E essas pessoas, elas precisam entender, me perdi. Do reconhecimento. Essas pessoas precisam entender, precisam entender que quando eu estou bem
e eu recebo uma proposta de fora, se eu estou inserida na cultura da empresa e eu quero ficar ali, aquilo ali faz parte da minha vida, eu me sinto parte daquela empresa, eu nem aceito a proposta, e se tem algo me incomodando, eu converso com a minha liderança. E a minha liderança vai me apoiar. Eu tive funcionários que eu fiquei com eles nessa situação, né? E tive outros que eu não tinha oportunidades tão boas para dar. E eu disse, agora eu não consigo mais ficar com você. Mas eu desejo que você voe. E dei todo o apoio, tudo que eu podia fazer por essa pessoa. E tenho muito orgulho hoje de olhar para esse meu ex-funcionário, meu ex-colega de trabalho, e ver que ele é grande, numa empresa grande, e que foi ali que a gente começou. Mas ele precisou tomar a decisão de deixar aquele lugar, porque ali ele não tinha mais para onde crescer. Só que o reconhecimento sempre teve, e teve uma lealdade tão grande, que ele foi a pessoa que chegou e conversou. Ele disse, o que é que você me diz? Eu digo que você tem que seguir. E teve lealdade de ambas as partes, né? Sim. Da empresa reconhecer que, infelizmente, eu não tenho como, você não tem como aqui alçar voos maiores. Que quando, e aí eu vou falar agora sobre liderança, né? E quando eu conheço a minha equipe, quando eu cuido da minha equipe, quando a minha equipe ela é importante para mim, eles sabem disso, vai sempre existir lealdade. Vai existir uma seleção natural, assim. Vai ficando quem faz parte. E quem não faz parte vai realmente saindo. Às vezes até pedindo para sair. Mas a liderança é quem define muita coisa. A liderança é quem faz com que o negócio seja bom ou ruim. E sempre conseguir setorizar as lideranças melhor. Né, Manu? Porque se a gente tem uma empresa que já cresceu a um nível de... A gente tem 10 funcionários no curral, a gente precisa de um líder para administrar. A gente tem 10 que cuidam da ração e do campo, tem mais 10. É importante que a gente tenha líderes separados, né? Setorizados. Quando a gente tem esses líderes, a comunicação vai ser mais fácil ali, né? Eu vou conseguir entender quais são os problemas mais rápido, eu vou conseguir trazer solução mais rápido, do que quando eu tenho que dar conta de vários setores, sem uma pessoa sendo interlocutor. Uhum. Né? Porque o maior problema nas empresas é a comunicação. A falta dela, né? Eu acho que o maior problema na vida das pessoas é comunicação. Até na vida pessoal, né? A comunicação ela faz uma diferença muito grande. Porque as pessoas não sabem comunicar. É uma coisa que eu bato muito na tecla. A gente tem que aprender a falar. Né? A gente tem que dizer o que está me incomodando, isso aqui. O que está errado, isso aqui. Eu preciso fazer um processo, um procedimento. Eu preciso deixar claro para que o outro entenda o que eu estou pedindo, o que eu estou precisando. E às vezes essa falha na comunicação gera um problema lá na frente, né? Então precisa ser trabalhado. Às vezes até o que eu não falo, né? Porque o que é que eu vejo também muito em empresa? Fulano está fazendo errado, mas eu já chamei ele. Fulano fez errado. Você chamou o fulano. Você explicou onde é que está errado. Você mostrou como é o certo? Não. Então não queira que o fulano melhore. Às vezes ele não sabe nem que está errado. Um exemplo semana passada. Eu estava numa empresa e a liderança... Eu fui chamada para essa empresa porque ela está com uma rotatividade muito alta em um setor específico. E aí eu fui fazer um trabalho, entender o setor, entender qual era o problema. E eu identifiquei que o maior problema é o seguinte. Na hora que eu faço errado, eu sou demitido. Mas ninguém me diz que eu estou errado. Eu não sou ensinado, né? E eu nem sei como é que foi feito o treinamento. Né? Então, qual foi a estratégia nessa empresa? A gente entendeu o setor, treinou o pessoal e aí está fazendo um acompanhamento de se fizer errado, vou junto com a liderança, trato o erro e a pessoa volta para o trabalho para ver se a gente diminui a rotatividade. Mas na hora que eu cheguei para fazer esse trabalho, eu identifiquei que 2 pessoas não tinham perfil. E com 2 semanas nós não tínhamos mais as 2 pessoas e não fui eu que tirei.
Por quê? Porque quando a gente começou a botar procedimento, a implantar os processos, as pessoas mesmas saíram. Elas mesmas enxergam, né? Entenderam que não era o lugar delas, né? que elas não estavam ali para atender aquela necessidade. Né? Que mais? Eu vou beber um gole d'água, que agora não tá ficando seco. Aí eu vou perguntar, aproveitar o intervalo de beber água e tal. E aí, Manu? Tá mais nervosa ou menos nervosa do que da outra vez? Porque assim, eu já vi que você tá mais atriz, você já tá gravando mais, tudo mais. Eu também tô aprendendo a ser atriz igual a você. Esse negócio tá cortado, né? Tá não. Tá não. Tô aprendendo a ser atriz igual a você esses dias, né? A mesma professora que foi a sua foi me ensinar a ser atriz. Aí Entendi. né? É, mas tá melhor. Tá mais tranquilo. Tá melhor. Assim, a mão tava gelada no começo, mas depois melhorou. É porque esse microfone é muito grande. Assusta, né? É, eu fico olhando pra ele aqui e tem hora que eu penso que ele não vai me ajudar, vai me atrapalhar. Mas vamos lá, intervalo, já sorri. Vamos pra próxima parte. Manu, você acha que nós conseguimos implantar essa questão do desenvolvimento das pessoas, plano de carga e carreira, essa visão nova que nós temos dentro da cidade já, no urbano, nas empresas, dentro das fazendas? É possível. Mas qual é o nosso maior problema? É quem está com o poder de decisão comprar a ideia, acreditar que isso vai funcionar. Né? E isso acontece nas empresas. Tem empresa na cidade que eu chego e que não funciona. E que não acredita, né? Por quê? Porque os donos ou os gestores não compartilham dessa ideia. Às vezes a gente se surpreende. Chegar na fazenda, vocês vivem aí no campo. Observem as fazendas que têm melhores resultados e as fazendas que não têm tanto resultado. Qual é o principal problema? A organização das pessoas. A gente nem começou, vai começar. Porque hoje já começou, porque eu acho que começa quando a gente já vai fazer a visita, mas eu fiquei surpreendida que tem uma empresa que ainda nem abriu e que já fala em cargo. Plano de carga e carreira, E participação de lucro. de lucro. É o ideal. Ele não tem ainda o primeiro funcionário. Tem não, são os 3 sócios que estão lá envolvidos, desde até ajudante de pedreiro eles são, mas eles disseram que entendem, né? Eles entendem que isso é importante para que uma empresa se fortaleça e se edifique já de início, assim, sem saber nem quanto de lucro vai ter ou não, para que essa empresa realmente funcione e cresça. Na hora que eles têm um plano de cargo e carreira, no plano de cargos eles já sabem qual é o profissional que eles vão precisar para cada setor, para cada cargo. Então, quando eles forem buscar no mercado, é mais fácil colocar a pessoa certa no lugar certo, porque eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu preciso, né? E se eu tenho um plano de carreira, aquele meu auxiliar que chegou ali com um conhecimento mais raso, mas ele sabe que ele tem a possibilidade de chegar numa supervisão, numa gerência, se ele fizer isso, isso e isso, essa pessoa vai para outro emprego ou ela vai querer crescer dentro da empresa? Ela permanece, né? Eu preciso saber onde é que eu posso chegar. E se aqui tem tudo que eu almejo, né? Porque às vezes você está satisfeito, ele pode permanecer como auxiliar ali e passar a vida toda sendo auxiliar, mas por querer dele, por escolha. Uhum. Como eu posso ter um gerente que chegou ao nível ali que eu não sirvo mais para eles, já precisam de outra pessoa e eu não estou mais aqui encaixado, já fiz minha contribuição e acho que cabe outra pessoa aqui, né? Eu pensando assim, né? Quando Letícia deu esse exemplo, a maioria das pessoas elas têm medo do novo e então por isso elas têm medo de eu chegar para a Manu e dizer assim, Manu, eu tô aqui, mas eu percebi que não tô mais me enquadrando aqui, eu vou, né, procurar outras possibilidades, vamos procurar substituir meu lugar e eu vou sair, vou começar de novo, vou começar em outro lugar, outra coisa, diferente, né? As pessoas têm esse medo. Tem, e esse medo, mais uma vez, ele vem de uma liderança fraca.
Mas eu acho Quando que eu também é nosso, a pessoa pessoal tem o medo também. de enfrentar as dificuldades que vão sair. Mas para que eu chegue e diga, se eu tiver uma liderança que me incentiva, se eu tiver uma liderança que confia em mim, se eu tiver uma liderança que sabe que eu já não tenho mais para onde crescer, eu chego para ela e falo. Agora, quem tem coragem de mudar de vida com 40 anos, né? Quem tem coragem de mudar de vida com 60 anos, com 80 anos. Essa semana eu vi algo na internet que um senhor se formou, parece que com 80 anos, e foi na casa da mãe, que ainda estava viva, para ver ele de roupa, de jaleco, de roupa de formatura, que eu não me lembro nem qual era o curso. Mas assim, vejam a coragem que essa pessoa teve de entrar numa faculdade já muito além da idade. Coragem é o que vai mover a gente ou não. Vocês estão aqui por quê? Coragem. É? Porque no primeiro dia eu acho que eu não sabia nem o que era, eu não sabia nem onde era que eu estava. Eu não sei nem qual planeta, eu não sabia nem o nome de George na hora de entrevistar. E eu acho que a gente olhando, eu não consegui assistir o episódio completo até hoje, mas o pedaço que eu assisti, literalmente, eu sabia que aquilo ali não era, eu não estava naquela sala gravando. Foi abduzida. Fui. Era um robô. Apesar de ser uma pessoa que a gente tem intimidade, que a gente convive muito, que a conversa com ele sempre flui bem, né? A mesma coisa no teu episódio, ainda era uma coisa muito... Mas é o medo realmente de enfrentar o novo. A mudança, ela gera resistência, né? Gera. Para qualquer ser humano. O que vai fazer diferença ou não é se eu vou encarar essa resistência, se eu estou disposto ou se eu vou ficar no mesmo lugar. Porque eu já conheço. E eu acho que, como a gente disse em outros momentos, né, a gente está sempre entre o sim e o não. Eu sempre procuro o sim. O não, o não a gente já sabe, né? O não a gente já tem. Eu digo direto. Eu arrisco sim toda hora. Igual eu dizia pra Mona Lisa, que tu conhece. Ela, vou não fazer a prova, eu não... Zero já tem lá, já tá o zero, se não for. Vamos tentar o 2, o 3, o 4, vai que dá um bambo e a pessoa cai, só o que a pessoa sabe. Oxe, eu perdia nada, eu dizia, bora, oxe. É igual a mim, quando mandou uma mensagem meio doida. Leite, nós vamos fazer isso. A Leite faz lá, vem ela com as coisas. Aí eu faço, vamos. A resposta é única, vamos, pronto, acabou-se. A mesma coisa é com ela, quando eu digo pronto, lá vem ela com invenção. Mas eu vou dizer ela que não, vamos. Se quebrar a cara, quebrou, mas e depois tentou. na cola, procura uma cola para colocar. Eu acho que a coragem é o que define as mudanças na vida da gente. E autoconhecimento. Autoconhecimento antes de qualquer coisa. E aí o autoconhecimento, para que eu tenha coragem, porque eu conheço meu potencial, né? E quando a gente olha para o lado da empresa, é eu conhecer minha equipe para que eu tenha o melhor dela. Porque na hora que eu conheço, eu consigo extrair o melhor dela. Então a gente vai precisar traçar algumas metas, entender quem está fazendo parte, o que eu quero, onde eu estou, onde eu quero chegar e quais são as pessoas que eu vou encaixar nesse quebra-cabeça, né? Sim. Manu vai lançar uma plataforma dentro dela mesmo. Só para lançar vaga pro agro. E para fazenda. Pra eu acho... se modernizarem. Eu já tenho muitos seguidores do agro, viu? Tá faltando eles aderirem, né? Por ter vindo do meio... Vamos levantar essa bandeira. Por ter, eu hoje, né, de certa forma, a UFAP, eu tenho feito alguns trabalhos junto com o pessoal da UFAP, tem a Fundação Bradesco que traz gente qualificada para a área e, às vezes, até de encontrar dentro das próprias fazendas as pessoas que têm potencial de crescer, mas que não estão sendo vistas. Eu estou pronta, meu nome é pronta. E ligam direto, Nosso tu não tem projeto. Ninguém aí, a gente fica pensando, Ou tu não tem uma fulano. vaga... Acontece de vez em quando. Geralmente é mais procurando pessoas, né? Vagas nunca tem muita procura, não. Mas a gente indica alguém assim, né?
Mas aí cabe a gente mandar pra Manu, porque até a gente que conhece esquece pro que a gente Porque às trabalha. vezes na rotina, aí a pessoa liga e diz, eu tô precisando de uma pessoa pra fazer tal coisa. Sei não. Aí eu digo, eu não sei nem o que é que eu tô fazendo aqui, eu penso uma coisa de cada vez, peraí, né? Aí às vezes a gente acaba esquecendo. Mas é necessário e muito importante estar fazendo esse acerto na hora de escolher. Desde que eu comecei em 2018, que já fazia parte da minha vontade estar sempre fazendo esse trabalho também junto do agro, porque eu vim dele, né? Então, eu conheço muita gente de fazenda, conheço muita gente da área industrial voltada para o agro. E essas vagas são realmente mais difíceis porque a empresa não sabe onde está o profissional e o profissional não sabe onde está a empresa, onde está a vaga, né? E esse é o meu objetivo, vai ser esse elo. Esse cliente até falou que já botei na rádio, agora que eu tô lembrando, a gente conversando aqui, eu já botei na rádio, já botei no carro de som, já botei em todo canto, não acho gente para trabalhar. Pronto, pois a gente vai arrumar. A gente vai ter que arrumar gente para ele agora. Vamos arrumar. Depois que terminar aqui, você só me diz onde que a gente procura na hora. Talentos. Não sei quantas vezes eu já disse a Manu, vamos ali no Cantacular para fazer um trabalho lá, que lá precisa fazer esse trabalho. Justamente porque eu enxergo o crescimento. E o crescimento ele precisa ser organizado. Não tem como ser um crescimento desorganizado. E não é negócio sem pessoas, né? Não. Tem nada que você faça sem pessoas. E eu acho que esse é um nicho que a gente pode trabalhar muito nele. Bota aí, projeto 2026. Ai, minha gente, tá vendo? Gravar para todo mundo escutar. Projeto 2026 nosso com Manu. Olha aí, prestem bem atenção. A RHF agora vai ter um lado mais voltado para o agro, viu? Vagas no agro, tanto para os candidatos quanto para as empresas. Sim, fazenda. E aproveitem, vivam atentos, porque eu estava vendo, lá em Arco Verde mesmo, essa semana vai a prefeitura promovendo um curso para operador de máquina gratuito que remunera muito bem e que tá faltando gente para fazer o curso. Que eu acho que o problema é como é que eu estou divulgando isso. Tá chegando em quem, né? O problema é comunicação. Exatamente. O problema do agro é comunicação. O problema da vida é comunicação. Da vida é comunicação. É verdade. Mas ou a falta de comunicação. É a falta dela, é a falta. Porque também tem gente que comunica demais e não diz o que... Ou errado, né? Às vezes comunica, mas não conseguiu passar a mensagem que realmente queria, né? Porque, de fato, a comunicação não é o que eu digo. Não. É o outro entender o que eu quero dizer. Isso é uma boa comunicação. Né? Eu você entender, né? Que o outro entenda o que eu tenho para falar. Eu achei que você disse isso, minha filha. Não acho não. Se você tem dúvida, pergunte, né? Tenha medo de perguntar, não? Não, porque você não erra, né? E é melhor perguntar do que consertar um erro. Porque todo achar é torto, né? E consertar é retrabalhar 2 vezes, né? E retrabalho a gente não gosta, né? Odeia. Não gosto, não. Não gosto, é perca de tempo, não gosto, não. Tempo é dinheiro, e aí, né? Tempo é qualidade de vida. Pois é. O tempo de vai fazer... refazendo uma coisa que eu já tinha feito. Ter raiva também diminui o tempo de vida. E ó, vejam. Falta de comunicação não dá raiva. Vejam para onde a gente voltou. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Qual é o profissional que não quer qualidade de vida? Todos que não quer aquela folguinha no domingo. E às vezes é a folga. Ou no sábado, ou em qualquer dia da semana. Às vezes é o estresse. Você chegar num ambiente de trabalho onde o clima é muito pesado. Isso aí também é trazer qualidade horrível, de vida. Você não consegue executar um trabalho bem feito num ambiente pesado. Uma coisa que tem em todo canto que a gente chega e que eu não sei quando é que vai se acabar. O tal do fuxico, da fofoca, da picuinha. Isso acaba com o clima. Do ambiente de trabalho, né? Então a qualidade de vida ela volta de novo e o profissional ele está em busca dessa qualidade de vida e quando eu tenho qualidade de vida, estou feliz, eu vou dar o melhor resultado à empresa, na fazenda que seja, né? Eu acordei, estou bem, estou satisfeito com o meu salário, estou satisfeito com o meu emprego, eu vou cuidar das vaquinhas direitinho, né? Mesmo ela dando leite todo dia. Eu vou ter o meu folguista porque eu vou conseguir programar um passeio com a minha família que eu não consigo fazer, né?
Porque eles só saem pro dia da feira naquela peleja. Ordenha mais então cedo, vai a mulher, né? Ou vai a mulher. E né? eu nunca vou na rua, não sei nem a cor da rua, né? Então a gente precisa ter esse olhar, porque toda fazenda é uma empresa. Com certeza. Ela tanto precisa da parte de gestão, como eu não consigo fazer gestão sem pessoas. Não. Então eu preciso valorizar as pessoas para que eu tenha essas pessoas. E o valorizar é isso, nos mínimos detalhes, às vezes na forma de tratar. Né? No bom dia, né? Às vezes não se importar de verdade. Tá, e aí, tá tudo bem, a mulher tá bem, os meninos tão bom, pronto. Mas seu já. fulano, meu menino tá doente. Tá com 3 dias de febre. Vamos levar no doutor, né? Porque não levou, porque não Porque falou, não me né? disse. A gente já tinha arrumado, eu tenho um amigo que é médico e eu conheço um Exatamente. médico bom na rua que eu levo o meu, né? Exatamente. É o se importar, né? É tratar a gente como gente. Exatamente. Né? É saber que sem as pessoas eu não consigo fazer nada. E eu não chego a lugar nenhum. Não, eu não consigo fazer nada só. Né? E o só, às vezes, eu até consigo, mas eu tenho um limite. Né? Eu vou até onde só, né? Com mais gente eu consigo uma caminhada mais. Quando a gente trata a distante. gente como gente, o resultado é diferente. E da forma correta. Vamos viver isso então agora. Programar que 2026 já tá aí, ó, na porta. RHF. É porque é assim, ó, veja, a gente não pode novembro, começar 2025 ainda. Já é quase 2026, mulher. Não pode começar em 2025 ainda, por quê? Porque Manu vai viajar. Eu vou tirar férias. Manu vai ficar Manu, de home quando office. trabalhava Quando ela no voltar leite. das férias. Porque antes ela trabalhava de domingo a domingo. Ela não tinha férias. De dar leite todo dia. Exatamente. Mas ela agora, eu ia dizer, ela vai ficar de home office, né? Mas nem isso tem como, porque o fuso horário é trocado. Eu vou para não trabalhar. Na verdade, eu vou para trabalhar em alguns projetos meus. Olha aí, calma, agora vamos Mas pra aí esses projetos, né, que são os projetos de curso que eu comecei esse ano, pro ano que vem eu já quero voltar com ele pronto. Bom, aí eu já quero saber, porque a gente volta para a qualificação profissional, né? Eu vi que teve treinamento para recrutador, para fazer currículo. Eu quero saber quais as outras qualificações que eu posso mandar meu povo e fazer. O que tá no forninho, que eu não vou dar muito spoiler, porque tem uns detalhes, mas quem lidera ou quem quer liderar, saiba que vai ser de liderança. Pronto, então é assim, por favor, me avise com antecedência a data que está prevista para me deixar programado na agenda, porque se eu fosse fazer um teste para saber se eu podia fazer as coisas que eu faço na empresa, quanto mais um curso desse, né? Tudo indica que fevereiro de 2026, viu, gente? Eu vou botar as coisas para funcionar, vou preparar o curso e trazer, mas eu acho que em fevereiro de 2026 sai. Mas eu divulgo em dezembro. Agora, fevereiro de 2026 vai ser antes ou depois? Depois do carnaval, porque antes do carnaval não tem vida. Sei não. Verdade. Mas minha programação não é mais o carnaval, É Júlia. Mas Júlia também só vem depois do carnaval. Mas Júlia já vai ter saído do forninho, minha Vai. filha. Quarta de Mas é cinza. justamente. A gente bota ela lá no Bebê Conforto e ela participa do curso. Pronto, tá certo. Combinado. Ana liga o computador, divide. E tu fica de casa, né? É. Não, minha filha, mas eu não tive licença maternidade, não. Pra que você vai ter? Não, também não vem não com essa história, não. também Porque já tá não. tudo combinado. Que ela tá com essa história de que não vai ter licença maternidade. Mas a gente já combinou tudo internamente. Ela 30 ainda dias, não não foi? sabe. Ela ainda Tá não bom, está tá bom, tem pra quem vai. sabendo. A gente combinou o seguinte, que ela vai ter 50 dias de licença maternidade. 50, porque 40, né? Os repetidos os 40, aí a gente vai dar 10 a ela só. De usura. De usura. De usura. 50 dias, já tá, tá Tá bom bom, demais, tá melhor do que eu. É. Mas o telefone ela vai ficar atendendo? Não. Vou. Ela pode atender, É mas a 50 dias gente zerado. combinou que não vai mandar demanda, entendeu? entendi, A gente vai entendi. evitar. Não, então você vai ter 50 dias. Eu pensei, não sei não Você se eu vai ter. aguento. Não, vai mas ter que veja. aguentar, porque Júlia vai ficar exclusiva pra você por 50 dias. Aí depois Porque, ela veja, vai ter que dividir. quando eu vou Com a tirar Tecfundo. minhas férias, que eu disse assim, ó, eu vou tirar 30 dias de férias. Meu amigo, ninguém liga pra mim. Eu já tô ensinando ela como eu gosto, né? E tu vai estar na vantagem, vai ter quase o dobro aí. Então, é isso aí. Júlia tá pra chegar.
Chega, Julinha, que a gente tá te esperando, mas vem no tempo certo, viu? É, Não precisa não. se apressar, não, que aqui não tem Não, ninguém tá com pressa, não, Julia, que nós temos um monte de estabelecimento ali ainda para registrar, produto para lançar. Tem então tanta você... coisa pra fazer Peraí, aqui pra ela né, chegar. Deixa ela. Ela vai ser espere. boazinha. Vai, em nome Vai de ser Jesus. igual os meus. Que os meus, graças a Deus, dormiam a noite todinha. Como era que a mãe podia Glória. trabalhar de novo 4 horas da manhã se os meninos não Não dormissem? dormisse. É. Ela vai ter que gostar de dormir. Mas podia ser que eles acordassem na hora do leite, né? É, mas Ai, já de tava novo, acordava, acordada, tomava né? um leitinho, dormia de novo. Era bom de sono, meus meninos, graças a Deus. Que a mãe precisava pelo menos da noite. É, pra descansar, ter a qualidade de vida, pra no outro dia não engolir o Pra corpo, dar né? conta das Era coisas no outro dia. Ai, pois eu tô pronta para esse curso de liderança. Pois ano que vem tá aí, cheio de novidades. E É, vocês são as RH. primeiras a saber, viu? RHF Garanhuns. E vai estar com mais abertura e mais oferta e procura de vaga de no agro. Vai. Quem não conhece ainda, se atente que as vagas de emprego estão aí. Só tá sem emprego quem não quer trabalhar. Exatamente. Né, meninas? É desse jeito. Muito obrigada. Ou vai perguntar mais alguma coisa, Manu? Vou deixar para as perguntas que eu tenho que fazer depois que a gente desligar. As câmeras não podem sair na gravação, não. Manu, ai, nem vai fazer as perguntas clichê, porque vocês... já. E outra, quem não assistiu de Manu, que foi um dos primeiros episódios, vá lá assistir, procure aí no canal da gente, que tem um episódio maravilhoso com Manu. Foi um dos primeiros da gente. Vocês vão notar que a gente tá bem mais xoxa, capenga, né, Manu? Eu mesmo tava pra morrer, mas eu já tô tá melhor. Mas aí voltem lá depois, vão lá assistir. Assistam esse. Já assistiram, né? Que tá no Chegou final até já. aqui. Não esqueçam de curtir, compartilhar se não fizeram isso no começo, né? De se inscreverem no canal. Sigam o Manu, sigam a RHF, porque ela posta diariamente. Posta dicas também, né, Manu? De como Dicas produzir de emprego. um currículo, do que você deve colocar, do que você não deve colocar, do tipo de foto, né, Manu? Entrevista de emprego, como participar, o que é que trava você para não conseguir passar nos processos seletivos. Vão lá, tem muito conteúdo. E eu sou bem disponível também, qualquer coisa pode chamar no direct. É verdade, ela é disponível mesmo. Eu aperrei bastante. Então não percam, em fevereiro tem curso para você que é líder, precisa melhorar como líder, né, Manu? Porque não é só se intitular líder, você tem que realmente ter o perfil. Que eu agora me lembrei. Pronto. A gente agora a gente é famosa, blogueira, né? A gente vai fazer a parceria com o Manu. Será que ela não arrumava um cupomzinho de desconto pro povo de nós, não? Mano, já Vocês querem desconto? podia lançar um cupomzinho de desconto pros pra clientes todos indicados. nós, era. Pra nós encher uma turma só do agro, da liderança. Era. É a sabe? meta de Então, 2026. Olha, Priscila tá fazendo assim ali. Ó, minha Pronto. gente, se Olha, prepare que eu vou Priscila mandando, lançar. eu já atendi. Vou liberar um cupomzinho de desconto. Aí a gente podia arrumar até uma pessoa para dar uma palhinha lá que o pessoal da gente gosta, que é líder. Quem vier pelo Milkspot vai ter desconto. Pronto. Tá dito. Ai, tá vendo? As coisas já melhoraram. Eu tô botando meu pessoal aqui já pra Manu e chamar, e eu tenho certeza que ele vai. Talvez tenha participação especial nesse negócio de liderança aí. Liga nada. Vai ser muito bom, então vocês não Me percam. botaram no meio que quiser. Aguardem, só aguardem, porque quando essas aqui se juntam, eu nem digo a vocês, e aquela que tá nos bastidores ali, eu nem digo a vocês o que é que sai. Pois Eu tenho até medo desse povo. Então, no mais, é isso, pessoal. Obrigada por terem ficado até aqui. Espero ter agregado alguma coisa na vida de quem assistiu, de fato. E assistam os próximos episódios. E é isso. Manu, a palavra é sua. Obrigada, gente. Espero vocês nos próximos episódios, porque eu estarei aqui de novo, né? Porque assim, as meninas me convidam e eu venho. E assistam o anterior, como Letícia disse. Vão conhecer um pouquinho do começo da minha história. E vamos juntos, que a gente tem muito para fazer no agro, tem muito para fazer em relação à qualificação de pessoas e fazer o direcionamento dessas pessoas para as vagas, porque trabalhar edifica o homem, né? A gente já aprendeu isso desde pequenininho. Pequenininho não, né? Que eu não cresci. Mas enfim, muito obrigada por tudo e até o próximo episódio. Até mais. Obrigada, meninas. Tchau. Obrigada a vocês. Olha, eu tô dando.